Olá, boa noite. Boa noite. Essa semana foi um pouco difícil para a minha família, para mim. Na semana atrasada, é interessante que eu bati, né? Tive que baixar o hospital com problemas renais e, graças a Deus, depois de antibióticos, eu estou melhor. E essa semana foi a vez da irmã Daniele, pressão alta, madrugada no hospital de novo, e está tudo controlado. Então, quando eu percebi que eu estava no hospital, depois Daniele, olha, vamos todo mundo para um médico, e essa semana vamos incluir João Marcos, fizemos uma bateria de exames, e fomos consultados. É interessante que na quarta-feira recebemos algumas dosagens de vacinas, cartões para retornar para as próximas doses, nos próximos meses, mas na segunda, terceira. O médico também avaliou, passou alguns exames para retornar, né, de novo no mês seguinte. E receitou, né, ele receitou alguns remédios para mim, Daniela, João Marcos e outros exames para ver se está tudo ok. E graças a Deus estamos bem. Então eu quero agradecer a vocês, as suas orações, quem ficou sabendo que orou por nós. E louva a Deus, né? Louva a Deus porque nós temos Jesus Cristo. Estamos estudando Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 2, 3, ele vai falar da nossa posição em Cristo, capítulo 4, 5 e 6, ele fala da prática com Cristo, e é importante conhecer primeiramente a nossa posição em Cristo. Em qualquer coisa que você faça, você recebe uma tarefa, não é verdade? Uma tarefa, os parâmetros são definidos e você é solicitado a cumpri-los. Por quê? Você entende a sua posição e o que precisa ser feito. Isso é básico no cristianismo. Você deve entender quem você é em Cristo, primeiramente. Esse é o fundamento sobre o que você faz no dia a dia, a sua prática. E você deve entender quem você é em Cristo. Primeiramente, se você não sabe quem você é, pode ficar certo que você não deve agir de uma maneira que da sua posição. Você vai se embaralhar no que faz. E quando você estuda a Bíblia, seja lá a carta ou qualquer outro gênero literário, você deve fazer essa distinção entre essas duas esferas, sua posição e a prática. Por exemplo, em Cristo você é santo, em Cristo você é justo, em Cristo você está assentado nos lugares celestiais, em Cristo você é puro, em Cristo você está vivo, em Cristo você possui toda a plenitude de Deus. Em Cristo você é perfeito. Isto é a sua posição em Cristo. Compreende? Na prática, nós vamos lá para o capítulo 4, 5 e 6. A palavra de Deus, Paulo já começa o capítulo 4, diz: vocês devem andar do modo digno da vocação em que fostes chamados. Aí ele vai dizer, não há justo nenhum sequer. Ele vai dizer, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo Jesus te iluminará. Faça todo o esforço para você preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz.
Ele vai dizer, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação e assim transmita graça aos que ouvem. Ele vai dizer, olha, deixa a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. Então essa é a prática. Nossa posição em Cristo, quando Deus olha para mim, para você, Ele vai ver o quê? Santo, justo, puro, perfeito. Na prática, nós precisamos de Cristo, andar com Cristo. Você percebe a diferença entre essas duas esferas aqui? Então, nossa posição em Cristo e a nossa prática é diferente. Eu pergunto para você, onde é que ocorre o crescimento? Meu crescimento, meu amadurecimento espiritual, é na posição ou na prática? Na prática. Porque em Cristo, na minha posição, nós somos perfeitos. E na prática nós estamos crescendo, precisamos crescer em Cristo Jesus. O crescimento do cristão não tem nada a ver, meu crescimento tem nada a ver com a posição, é prática. E eu preciso entender, primeiramente, a minha posição. Então, como eu falei, capítulo 1 e 2, 3, o apóstolo Paulo quer que entendamos a nossa posição em Cristo, porque ele sabe que, se não soubermos, não teremos motivo certo para viver a vida cristã. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos ler a santa palavra de Deus. A partir do versículo 15, já estudamos o versículo 1 até o 14, e a partir do versículo 15 até o 23 diz assim: por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-vos em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela santa palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa porção maravilhosa que o Senhor nos deu aqui. A oração de Paulo e o desejo dele, a gratidão e o desejo dele para com a igreja do Senhor. Como ele sempre zelou pela igreja, aqui ele mostra esse zelo. E queremos, ó Deus, aprender com ele, nós queremos aprender com o Senhor, com o teu Santo Espírito nesta noite. E que, como ele falou aqui, era o desejo dele que o Espírito, que a mente daqueles irmãos fossem iluminados. E esse é o nosso pedido hoje à noite. Ilumina nossas mentes, nossos corações com a sua palavra,
com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. O que temos aqui? Um registro do apóstolo Paulo aos seus leitores sobre o que ele tem agradecido e pedido a Deus por estes irmãos. Não é encorajador, né, você ouvir de alguém assim: ei, eu estou orando para você. Olha, eu estou orando pela sua família. Isso não é encorajador? Você está conversando: oi, tudo bem? Olha, eu tenho orado por você. Rapaz, isso me encoraja. Quando eu escuto ou eu recebo uma mensagem de alguém que está dizendo: ei, tenho orado pela sua família. Isso nos alegra. E Paulo, aqui, ele encorajou, eu acredito que aqueles irmãos se sentiram encorajados ao abrir aquela carta e ler diante de todos, da igreja, passando aquela carta pelas mãos, e aqueles irmãos abriram e ouviram e leram ali o que Paulo escreveu e disse: olha, eu tenho orado por vocês. Eu tenho agradecido. Vocês têm sido motivos da minha oração. E ele começa aqui o versículo 5, você observa no versículo 15, aliás, observa no texto que ele começa: por esta razão. Que razão é essa? Por esta razão. Então, Paulo escreveu anteriormente, né, tudo aquilo que ele escreveu, versículo 1 até o versículo 14. É interessante, Paulo está falando sobre isso aí, por esta razão. Ou seja, né, todas aquelas bênçãos espirituais que nós estudamos semana passada, que recebemos em Cristo Jesus gratuitamente. E Paulo estava se referindo a isso, por essa razão. Você lembra? Em Cristo fomos abençoados, não foi isso? Na família de Deus como filhos. Em Cristo fomos recebidos, nós fomos salvos, libertos da escravidão do pecado. Em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo fomos perdoados da nossa dívida e de todos os nossos pecados. Em Cristo recebemos todas essas riquezas espirituais. Em Cristo temos a segurança da nossa salvação. Vimos tudo isso semana passada. Em Cristo fomos feitos herança de Deus e tantas outras bênçãos. Paulo bendice, abençoou a Deus, que é digno de todo louvor. Então, tudo isso aqui, Paulo vem mencionando e ele começa aqui, ele diz: olha, por essa razão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orado por vocês. Eu tenho orado a Deus por vocês. E a oração sempre foi uma arma no arsenal de Paulo. Se você ler as cartas, sempre ele menciona isso. Eu tenho orado por vocês. Eu oro. Ele pede: orem por mim. E deve ser também a nossa arma, a arma da igreja, a oração. E Paulo aqui, ele agradece com coração constante, incessante, com palavras de elogio, pela fé e o amor daqueles irmãos. Observem comigo aqui os versículos 15 e 16. Ele diz: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de agradecer por vocês, mencionando-os em minhas, o quê? Orações. Ele menciona aqui dois elementos que se equilibram bem na vida da igreja, na nossa vida, na vida cristã, que é fé e amor. Ele agradece pela fé e pelo amor desses irmãos. E essas são virtudes principais, básicas de um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. Fé e amor. Então, um verdadeiro crente é marcado pela fé no Senhor Jesus Cristo, que dá evidência de si mesmo no amor a todos os irmãos.
Lá em 1 João, capítulo 2, 9 a 11, João diz lá, se você afirma ter fé salvadora e odeia seu irmão, você é um mentiroso. João ainda diz, assim é como todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amam um ao outro. As pessoas vão saber disso, que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Como? Se vocês amam um ao outro. E o amor são definidos, né? Foi definido na semana passada. Nós definimos que o amor, ele é altruísta e sacrificial. Servir aos outros sacrificialmente, sem interesses. A verdadeira fé sempre se transforma em amor. Um certo pastor falou o seguinte: a verdadeira salvação vai da cabeça ao coração e chega a tocar outras pessoas. A verdadeira salvação vai da cabeça ao coração e chega a tocar em outras pessoas. Paulo diz aqui: irmãos, eu estou agradecido a Deus que ouvi falar de vocês, que vocês têm fé, que vocês amam os outros. Essa fé é uma fé operante. E se Paulo fez esse elogio a estes irmãos quanto à fé e o amor, é porque o negócio é bom mesmo. Isso não deve ficar de fora da nossa vida. Uma vida, um andar com fé e amando verdadeiramente. Fé operante, amor abnegado. É o que Deus quer de nós. Veja aqui, depois de agradecer a Deus pela fé e o amor dos irmãos, ele pede a Deus, com um coração cheio de esperança e centrado em Jesus Cristo, que aqueles irmãos aqui, que Deus dê àqueles irmãos um espírito de sabedoria. Olha aqui o versículo 17 e 18, as primeiras palavras, 17 e 18. Ele começa dizendo, peço que... E no 18 ele diz, oro também para que... Ele agora pede, o que Paulo tinha em mente aqui? Qual era o desejo do apóstolo para a igreja nas suas petições? Que aqueles crentes, aqueles irmãos estivessem intimamente familiarizados, não apenas com a esperança do chamado e sua gloriosa herança, mas também com o poder de Deus, o grande poder de Deus. E Paulo ele começa pedindo a Deus que concedesse espírito de sabedoria e revelação. Leiam comigo o verso 17 agora, completo. Ele diz, peço que o Deus, olha aí, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orando aqui, ele está orando, Senhor, dê a eles, dê a esses meus irmãos espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, do Senhor, para que eles saibam o que é deles. E que possam usá-los para viver a vida cristã. Pode ficar certo aqui, essas duas palavras, sabedoria e revelação, são termos sinônimos. Agora, espírito de sabedoria, alguns teólogos vão dizer que esse espírito aqui é o Espírito Santo, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Outros vão dizer que esse espírito aqui é uma atitude, uma disposição de sabedoria.
O fato é que a obra do Espírito Santo está envolvido aqui. Então, quem dá sabedoria, quem ilumina, quem dá entendimento é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então, ficaria assim: Pai, dê a eles uma atitude, uma disposição por meio do seu Santo Espírito, uma atitude de sabedoria no pleno conhecimento de Ti. Ou seja, uma intimidade contigo. Com certeza, pedir sabedoria é o dever, é nosso dever. Pedir sabedoria a Deus, e é uma atribuição do Espírito Santo dar essa sabedoria, abrir nossa mente, iluminar, dar entendimento. É o Espírito Santo que nos leva ao pleno conhecimento de Deus, que nos convence do nosso pecado. Ele é o Espírito Santo que nos conduz na aplicação da palavra de Deus. Um alerta para ficar na sua mente para sempre. Cuidado com apelos às emoções. E principalmente quando se usa a palavra de Deus. A pregação, o ensino, deve apelar para o seu entendimento. Deve abrir o seu entendimento. Para que você realmente conheça de verdade. Não algo que vai de encontro às emoções. Porque as emoções, você sabe, né? Elas vão e vêm. Então eu não posso firmar uma verdade nas minhas emoções. Hoje eu vou sair daqui alegre, fervendo, dando glória a Deus, mas amanhã eu brigo com a esposa e cadê? Cadê aquela fé, aquele glória a Deus, aquilo que eu ouvi e saí daqui hoje à noite edificado? Não há transformação firmada nas emoções. Por isso que Paulo, ele quando ora aqui, ele está preocupado com o quê? Deus abra o entendimento, dá sabedoria para eles compreender a verdade. Versículo 18 nos apresenta 3 premissas como resultado do conhecimento de Deus. Primeiro, conhecer a esperança do nosso chamado. Segundo, quais as riquezas da gloriosa herança. E terceiro, a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Leiam comigo o verso 18 e 19. Ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha aqui. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que isso significa? Isso significa apenas que tudo o que Deus tem para nós, não há palavras para descrevê-los. É muito. E como se Paulo dissesse, a herança, a gloriosa, veja bem as palavras, a herança, a glória da herança, as riquezas da glória da herança, você nunca chegará na sua profundidade. É a grandiosidade das bênçãos, da salvação, que Ele deseja que nós compreendamos. Então, quando você entender esses recursos que você possui em Cristo, você saberá quem você é, verdadeiramente. Está claro aqui. E isso vimos semana passada. Paulo, mencionando nos versículos 3 a 14, sobre a herança para a qual Deus nos chamou e a esperança e a herança de Deus. Então, esse conhecimento de que Paulo ora, aqui ele pede para Deus, para que Deus conceda aos irmãos
da herança, do chamado divino, lembra? Quando ele diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Herança do chamado divino. Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Isso é a esperança do chamado divino, e ele menciona aqui. Ele diz, ei, vocês, eu falei com vocês anteriormente aqui no versículos 4, 5, versículo 11, dessa esperança do chamado divino. E também nos versículos 7 e 14 ele falou das riquezas da glória da herança, que é a garantia da salvação por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, nos selando até a redenção. E Paulo já tinha falado desses dois primeiros aqui. Agora o terceiro, que Paulo ora e deseja fortemente, é o conhecimento incomparável da grandeza do poder de Deus exercido a favor da sua igreja. Olha o verso 19. Ele diz, Deus, olha, eu peço que o Senhor ilumine o coração desses irmãos para que eles compreendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Conosco quem? A igreja. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Por isso que agora você entende aquela grande ideia que nós conversamos no início. Pastor, eu sei que Deus, ele manifestou o seu poder lá no Antigo Testamento. Eu lembro, ele confundiu as línguas lá na Torre de Babel. Também eu lembro que ele tirou o povo do Egito, Israel do Egito, levou para a terra prometida, mas antes disso o povo passou pelo Mar Vermelho aberto. Eu via também o poder de Deus conduzindo esse povo até lá. Chegou na terra prometida, ele fez a sua divisão de terras para o povo, as vitórias nas guerras militares. Eu lembro desse poder de Deus, eu li. Também conduzindo o povo para Babilônia, cativeiro babilônico, tirando o povo de lá após 70 anos, conduzindo de novo à terra, o retorno. Eu vi o poder de Deus ali, agindo na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo. Então, o poder de Deus. Mas que poder tão grande e incomparável é esse que Paulo deseja que conhecemos? De que forma foi demonstrado a favor da igreja esse grande poder? Isso é explicado nos próximos versículos. Sem dúvida, a maior demonstração do poder de Deus foi a ressurreição de Cristo e a sua exaltação no céu. Leiam comigo o verso 20. Ele diz que esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia e amém. Amém e aleluia. Por isso, a maior manifestação do poder de Deus foi exercida em quem? Em Jesus, na sua ressurreição e a sua posição assentado, a sua exaltação nos céus. Amém? Aleluia. Por isso, seu assentar à direita do Pai é uma posição de grande honra, equivalente ao trono de Deus nos céus. Indica o cumprimento da sua missão na terra. Isso inclui também o Calvário, aquele tempo no Calvário, na cruz. Isso significa que em Cristo tudo está feito. Em Cristo tudo está consumado. Em Cristo
Tudo está resolvido pela igreja e por você. Aleluia. Amém? Por isso. Uma das maiores e gloriosas verdades e garantia que temos é que Jesus Cristo está lá. Amém? Aleluia. Cristo está lá. E isso já ele falou. Quando ele estava aqui, ele diz, lá em Lucas 22, 69, ele diz, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E Deus cumpriu as suas promessas. Deus cumprirá as suas promessas. Ele não falha. O homem falha, Deus não. Então, isso foi cumprido fielmente, perfeitamente. Jesus está lá, literalmente e corporalmente, nos céus. Não somente isso, mas o Pai sujeitou todos os poderes e seres angelicais sob Jesus, sob a autoridade dele. Versículo 21. Olha o que ele diz. Muito acima, ele está muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? Aleluia. Veja aqui a autoridade de Jesus Cristo. O salmista já tinha falado lá no Salmo 110, verso 1, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos inimigos teus um estrado para os teus pés. Paulo continua a especificar ainda mais o alcance da posição exaltada de Cristo sobre todos os poderes espirituais, reinos deste mundo. O poder divino de Cristo, em Cristo, prevalece sobre todos eles, pois ele submete todos os outros poderes existentes no universo aos seus pés para sempre. Estamos tratando aqui de uma batalha espiritual. E nós já sabemos quem é um vencedor. E sabemos também quem é um perdedor. Cristo ressurreto e exaltado manifesta o incomparável poder de Deus. Agora Paulo atinge o ápice do seu poder em Cristo, designando como cabeça da igreja e ela, a igreja, como o seu corpo. Ele quer que entendamos essa posição aqui, irmãos. Veja bem, versículo 22, lá no final, segunda parte, ele diz, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O poder de Deus foi exercido aqui na sujeição de todas as coisas, a autoridade de Cristo como cabeça da igreja, cabeça e corpo. Além de uma figura figurada aqui, uma figura figurada, né? Além de uma figura usada por Paulo, indica a completa união da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Absolutamente, aqui, a absoluta identificação dos crentes com Ele. E em virtude dessa íntima associação de Cristo com a igreja, os crentes compartilham dessa posição exaltada. Compreende isso? Cristo, cabeça, está onde?
está lá, sentado em lugares celestiais. A cabeça, o corpo está onde também? Não pode a cabeça estar num lugar e o corpo no outro. Faz sentido isso? Está intimamente ligado. Então, Cristo, a cabeça, está numa posição gloriosa, assentado nos lugares celestiais. O seu corpo, que está ligado à cabeça, está lá também. E vamos ver isso nos próximos capítulos 2 e 3. A posição da igreja. E olha o corpo de Cristo, né, a igreja está intimamente ligado com a cabeça pelo incomparável poder de Deus. O Espírito Santo ele vai acrescentando ao corpo aqueles que creem em Jesus. O corpo, esse corpo é 100% de regenerado, de salvos. Nesse corpo inclui todos os cristãos de todos os lugares da terra, também aqueles que já estão no céu, faz parte desse corpo. Lá em Colossenses, é um texto bem conhecido e até estava no slide no início, Colossenses 1:18, diz que ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, veja bem, estamos intimamente ligados com Cristo. Cabeça, corpo, ligado. Não tem como separar isso. Foi Deus que fez assim. Não tem como. A Kisa nunca andou lá no centro da cidade e de repente viu alguém passando sem cabeça. Já aconteceu isso? Nunca aconteceu, né? Você já viu pessoas sem braço, não foi isso? Sem perna, sem um pé, mas sem cabeça. Oi, e a Kisa passando e diz, olha, ali é uma pessoa sem cabeça, tu viu? Né? Não tem como. Assim somos nós. Corpo de Cristo, estamos intimamente ligados na cabeça que é Cristo, aleluia. Amém. Por isso. Pastor, o que levarei para casa hoje à noite? O que levarei para a minha vida? Como isso vai fazer a diferença a partir de hoje? Eu quero destacar alguns pontos aqui, nesse texto. O texto não está ensinando sobre oração. Paulo, a intenção de ensinar sobre oração, mas podemos tirar aqui uma lição sobre isso, um princípio sobre orar, sobre interceder. Veja bem, Paulo orou pelo quê? Qual foi a preocupação de Paulo ali? Ele orou por bens materiais, orou pela saúde do pastor Eriomar, orou pela comida da mesa, para não faltar. Ele orou pelo quê? Pelo bem espiritual daqueles irmãos. Não foi verdade? Pelo bem-estar espiritual deles. Muitas vezes nós estamos orando, irmão, orando pela salvação de alguém. Estamos orando pela salvação de outra pessoa. Estamos orando, sempre estamos dando nomes. Olha, eu gostaria de orar pela salvação de fulano, de Beltrano. E quando aquela pessoa se converte, aceita Cristo, muitas vezes nós paramos de orar por ela, pelo crescimento espiritual, pelo bem-estar espiritual daquela pessoa. Não é verdade? A gente falha nisso. Aquela pessoa, estamos orando pela salvação, aquela pessoa converteu, é crente. A nossa preocupação, a preocupação do apóstolo Paulo, orar pelo bem espiritual daquela pessoa. Vamos fazer isso a partir de hoje?
lembrar dos nossos irmãos em Cristo. Senhor, ajuda aquele irmão que está necessitado e que aquele irmão possa receber o auxílio do governo, que aquele irmão não possa faltar o pão na sua mesa. A gente ora por isso. Vamos lembrar do bem-estar espiritual deles. Senhor, abra o entendimento do João Marcos, ilumina a sua mente, para ele compreender a vontade do Senhor, para que ele possa compreender a sua posição em Cristo Jesus. Isso fazia a diferença, que ele existe agora, ele reconhece a razão de ser, de viver. Então, orar para crescer, orar por fé. Senhor, fortalece a fé dele. Senhor, ajuda ele a crescer no amor, amar as outras pessoas. Tá bem? Vamos fazer isso a partir de hoje. Orar, nos preocupar com o bem espiritual, o bem-estar espiritual das outras pessoas. Segunda coisa aqui, ele orou, agradeceu o quê daqueles irmãos? Duas coisas básicas na vida cristã, que foi fé e amor. Não foi isso? Fé e amor. E com certeza, eu quero dizer isso para vocês, de coração, quando nós temos um grupo de crentes, de irmãos em Cristo, que realmente demonstra fé em Jesus, amor verdadeiro pelos outros, é um incentivo de nós orar mais por eles. Isso nos dá alegria, nos anima ver esse crescimento espiritual. Nos anima a falar para outras pessoas: ei, como é que está aí lá em Aracaju? Olha, rapaz, deixa eu falar sobre esse casal aqui. Nos anima a falar de alguém que está crescendo na fé, que demonstra amor verdadeiro, que são uma bênção, ativos na obra do Senhor. Isso acontece comigo. Eu animo falar com pessoas que realmente você vê que ama a Deus de verdade, que estão envolvidos, que realmente está ali junto e você vê a obra de Deus na vida deles. Isso é fé genuína, né? É amor genuíno que nos alegra a falar, a orar por essas pessoas. Infelizmente, hoje em dia, alguns cristãos na igreja, eles falam leva no coração algumas amarguras por outras pessoas, ressentimentos, fé sem amor. Às vezes diz que tem fé, mas não tem amor. Então isso é questionável, né? A gente questiona isso aí, essa fé genuína. Será que é genuína mesmo? Esse irmão que tem fé, essa irmã que tem fé, mas carrega amargura no coração. Será? Será que ela é mesmo de verdade? Está escrito, você não pode amar o Senhor Jesus Cristo, confiar nele, sem amar as pessoas que ele ama. Como pode? Eu amo Jesus, confio nele, mas eu não amo meu irmão, aquele que Jesus ama, deu sua vida por ele. Você entendeu isso? Para entender? Você ama todos os irmãos, todos os santos. Você não pode, não deve discriminar ninguém, enquanto quem faz isso é o mundo. O mundo escolhe. O mundo escolhe
Ei, esse aqui. Então o mundo ele faz essas escolhas. Nós não devemos de jeito nenhum escolher branco, preto, pobre, rico, não. Essa escolha deixa para o mundo. Vamos amar todos. E outra coisa sobre os recursos que nós temos, adquirimos em Cristo, a nossa posição em Cristo, que Ele fala aqui. Olha, Senhor, abre o entendimento desses irmãos para que eles compreendam os recursos que Ele tem, as riquezas, a esperança, a herança em Cristo. Nós temos tanta coisa em Cristo, irmãos. Tanta coisa, o que é que falta mais? Ele falou aqui, todas as bênçãos espirituais nós recebemos. Deus nos abençoou. Todas. Esperança. Riquezas. Ele fala e diz, olha, nós recebemos tudo isso. E Paulo diz, Senhor, abre o entendimento, o coração desses irmãos, ilumina para que eles compreendam que eles já têm todas essas coisas. Aí eu pergunto, o que é que você precisa mais? Me diga aí o que é que você precisa. Porque eu já ouvi pessoas falando e até cantando, eu estou buscando. Pastor, eu estou buscando. Eu quero mais de Deus. Você já ouviu isso? Eu estou buscando. E aí? Rapaz, eu estou buscando. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais o quê? Mais o quê? Depois nós vamos conversar aqui do que é esse mais que as pessoas procuram e vamos mostrar na palavra de Deus que Deus já deu todas essas coisas. Eu não entendo se já temos todos esses recursos, riquezas, herança em Cristo e queremos mais. Mais de quê? Será que temos alguma razão para pedir mais do Senhor? Nós aprendemos aqui na palavra de Deus que estamos em Cristo sentados em lugares celestiais como com Cristo. Mas um dia Jesus disse, no mundo por aflições. E na realidade nós sofremos. Ou não? Sofremos. E sofremos como o nosso Senhor sofreu. Ele continua no seu versículo lá em João 14, mas eu venci o mundo. Eu venci. E se Cristo venceu, nós já vencemos. Nós já vencemos. O texto não diz que nós venceremos, nós já vencemos. Eu venci o mundo. Nós temos Cristo, Cristo nos protege, Cristo nos capacita, Cristo cumpre todas as promessas em Deus, é Cristo quem nos mantém. E nós não temos nada do que temer, nada a perder. Tudo é possível, nada mais temos que procurar. É Cristo, só Cristo e Cristo. Já temos tudo em Cristo Jesus. E ouvimos sempre pessoas falando frequentemente de obter mais de Cristo, obter mais de Jesus, obter mais do seu Espírito. Eu quero mais do poder de Deus, eu quero mais, e isso é bastante comum. Como se os recursos de Jesus fossem distribuídos, como eu falei no início, né? A vacina, olha, foi distribuído, aí fomos lá. Os recursos de Cristo não são distribuídos assim. Chegamos lá, quarta-feira, bora, vacina, 3 doses, cada um. 3, Daniel 3, João Marcos 4. 3 doses. Ficamos com um braço assim, ó, no outro dia, estava todo mundo aleijado. Aí daqui a um mês volta mais outras doses.
E daqui mais 2 meses, mais outras doses. Os recursos que temos em Cristo não é assim. Por doses, receitas. Ei, toma isso cada dia. Aí o médico disse, você está tomando qual remédio? Eu estou tomando esse, 400 miligramas. Não, cancela, agora 500 miligramas. Vai lá, toma esse aqui. Não é assim. Os recursos que temos em Cristo é completo, total. Não é por medida. Você entende isso, irmão? Não é por medida, já temos completo em Cristo Jesus. Você e eu já temos tudo que necessitamos para a vida e a piedade. Pode ler primeiro lá Colossenses capítulo 1, pode ler também 2 Pedro 1. Você e eu já temos tudo que necessitamos para a vida e a piedade. Já temos tudo. Não há necessidade de procurar mais nada. Cristo é tudo. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus. Pai querido, nós agradecemos pelo pleno conhecimento que o Pai deu, na verdade, à igreja. E a dimensão do seu poder foi exercido no seu Filho Jesus Cristo, por amor dele, por amor de nós. Obrigado a Deus pela sua palavra. Ajuda-nos a caminhar nessa vida cristã, cada dia crescendo no Senhor. Crescendo, Senhor. Nós oramos que isso seja a nossa prática, fé, amor, também orar pelo bem-estar espiritual dos nossos irmãos. Também nos ajuda, ó Deus, a compreender todos os recursos e riquezas que temos em Cristo Jesus, e que não precisamos de mais nada. Nos dá, ó Deus, essa maturidade, entendimento, para sempre lembrar, ó Deus, dessa verdade. Obrigado por fazer parte do corpo de Jesus e tê-lo como nossa cabeça, nosso guia, nosso Senhor. Eu oro a Deus por outras igrejas que estão reunidas, estão transmitindo a verdade no nosso Brasil, também no resto do mundo, nesse dia. Eu oro que mais pessoas possam se entregar à sua verdade, ao Evangelho. Eu oro pela salvação daqueles que o Senhor já tem aqui em Aracaju. Nos dá a oportunidade essa semana, assim como o Senhor nos deu, para falar do seu amor, levar o Evangelho àqueles que o Senhor nos apresenta. Oramos que o Senhor nos abençoe e nos dê, Deus, entendimento de onde estamos, a nossa posição em Cristo Jesus e a nossa prática, como deve ser. Em nome dele, nós oramos. Amém. Muito bem, ore por nós, ore por o ministério aqui em Aracaju. Temos muitos desafios e os maiores desafios que Deus nos deu, é cumprir a missão dele. E a missão dele é fazer discípulos. E ele tem muitos discípulos aqui. Precisamos descobrir com o evangelismo, com a mensagem do Evangelho, aproveitando todas as oportunidades. E como Paulo falou, ele disse, ore também por mim, para que no abrir da minha boca
eu possa transmitir a mensagem do Evangelho. Então, essa é a oração que eu faço por você. Deus os abençoe. Vamos cantar ao nosso Deus, adorar o nosso Deus.